Olá, meus amigos, tudo bem? Olá, queridos amigos das redes sociais, queridos amigos virtuais, queridos amigos das igrejas, enfim, vocês, meus amigos e irmãos na fé. Mais uma vez estou aqui para trazer uma pequena reflexão de um texto que fala muito ao meu coração e também espero que fale ao seu coração. Momentos difíceis, esses que estamos vivendo, momentos complicados, graças a Deus as coisas já estão começando a dar sinais de que estão melhorando, que estão passando, e nós agradecemos a Deus por isso. Não é verdade? Agradecemos a Deus porque as coisas já estão começando estamos vendo luz no final do túnel, né? Então, é para a gente agradecer realmente a Deus por isso. E eu gostaria de deixar uma reflexão aqui com vocês nesse dia. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu vou ler um texto aqui, um texto da Bíblia Sagrada. Se você tem a sua Bíblia em casa, depois você pode ler com tranquilidade, com calma. Um texto de uma história muito conhecida. E esse texto está registrado lá no segundo livro de Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14, que é a história de Naamã. Eu vou ler o texto porque é importante que faça a leitura toda para que possamos entender na sua essência o que o texto está querendo dizer, tá bom? Mas pretendo não demorar muito, pretendo ser rápida como vocês já me conhecem. Diz assim o texto sagrado. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém era leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa menina à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disseste alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Queridos, texto maravilhoso. A história de Naamã, o leproso. Mas hoje eu gostaria de deixar uma reflexão para você, baseada na história de Naamã,
baseado no texto, nesse texto que nós lemos, com o seguinte tema: hashtag partiu, desceu o Jordão. Usar a expressão aí que a gente costuma usar, estamos usando muito ultimamente, né? Em tempos de pandemia aí, usando as expressões aí das nossas redes sociais. Hashtag partiu, desceu o Jordão. É isso que Naamã deveria fazer. Naamã, ele foi direcionado para isso. E hoje o Senhor está dizendo a mesma coisa para a gente. Vamos dar uma apanhada geral no texto? Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a lepra. A lepra é uma doença que não tinha cura naquela época. Era uma doença considerada uma doença incurável nessa época aqui, que esse homem, um grande capitão do exército da Síria, ele teve essa doença, ele foi contaminado pela lepra. A lepra era o quê? Eram manchas claras ou avermelhadas na pele, dormência ou diminuição de sensibilidade. E abriam-se ali o quê? Feridas, grandes feridas ali. É conhecida hoje como hanseníase, por isso que hoje há cura para a hanseníase. Graças a Deus, né? Graças a Deus há cura. Mas naquela época não existia. O leproso, ele era considerado repulsivo, repugnante. O leproso, ele era excluído da sociedade. O leproso, ele vivia em constante isolamento social. Já vamos usar aqui a expressão que temos usado muito. O leproso, ele era um isolado socialmente falando. Ninguém poderia chegar perto, porque além da lepra ser altamente contagiosa, né, aquelas feridas, aqueles ferimentos, né, ali com certeza exalava um odor nada agradável. Então os leprosos estavam sempre afastados, os leprosos estavam sempre isolados. Existia o chamado Vale do Leproso, né, ou Vale dos Leprosos, onde eles ficavam até realmente eles morrerem em função daquela enfermidade. Mas Naamã aqui, ele se contaminou com a lepra, ele adquiriu a lepra. Ele era um militar de uma patente altíssima, né, lá do exército da Síria. Ele, quando nós lemos o texto aqui, ele tinha acabado de ganhar uma guerra, né? Então ele era um homem assim, de alta patente, um homem muito conhecido. E lá, né, na terra da Síria, a Síria ficava na região norte da antiga Palestina, do antigo Israel, nos tempos bíblicos, né? E lá tinha essa menina, que era uma menina de Israel, que estava lá na casa dele, trabalhando para ele, e falou: olha, vai lá que o homem de Deus, um servo do Senhor, vai te curar, né? Ele estaria condenado ao isolamento. Naamã estaria condenado ao isolamento, assim como nós estamos isolados. Ele estava querendo voltar de novo ao seu convívio, queria ser curado daquela doença e queria voltar ao convívio da sociedade em geral. Nós queremos a cura da Covid, não é isso? Nós estamos orando para que Deus possa estar curando essa enfermidade. Nós queremos voltar à nossa sociedade de um modo geral, nós queremos voltar a conviver em sociedade. E o que fazer? E agora? O que fazer, queridos? É descer o Jordão. Não tem outro jeito, é descer o Jordão. E o que precisamos fazer para descer o Jordão? Quais são os passos, ou qual é o caminho? Qual é o caminho para descer o Jordão? Primeira coisa que eu aprendo aqui com Naamã: para descer o Jordão, precisa dar um passo de fé. Descer o Jordão significa dar um passo de fé. Naamã não tinha aquela fé. Naamã ainda não tinha tido a experiência de fé com o Deus de Israel, mas aquela menina que indicou o caminho, ela tinha. Lá no verso 3, a menina diz: olha, antes o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, a menina de cara já falou: olha, o Senhor pode restaurar, o Senhor restaura essa lepra do capitão.
Ou seja, aquela menina ali demonstrou que tinha fé. Aquela menina ali demonstrou uma fé tal, olha, se ele for lá, ele vai ser restaurado. Se ele for lá, ele vai ser curado. Se ele for lá, ele vai ter de novo a sua saúde restabelecida. Queridos, descer o Jordão significa dar um passo de fé. Como anda a sua fé? Você quer ser curado de não sei do que, de repente, até mesmo da Covid, ou você quer curar, restabelecer a cura de um relacionamento quebrado, de repente você quer novamente restaurar alguma coisa que se quebrou na sua vida, alguma coisa que está doente, alguma coisa que está leprosa, de repente você está com um relacionamento leproso, de repente a sua família está leprosa, de repente até mesmo você está se sentindo um leproso. Querido, Deus pode restaurar a sua vida. Creia nisso, creia nisso. Dê um passo de fé. Aquela menina disse, olha, o homem de Deus que está em Samaria pode restaurar a saúde dele, pode restaurar a sua vida, pode curar essa lepra que está em seu corpo. Então, esse é um passo de fé. Primeira coisa que eu aprendo, eu só posso descer o Jordão se eu tiver fé. E é interessante, para você saber, o Rio Jordão, que ele fala, né? Ele vem falando aqui a questão dos rios lá da cidade dele. E aí eu aprendo a segunda coisa, né? Que além de ter um passo de fé, para descer no Jordão, eu preciso dar um passo de humilhação. Eu preciso me humilhar. Eu preciso me humilhar. Naamã estava muito orgulhoso. A ficha não tinha caído. Ele manda uma carta para o rei. Né? Aí o rei falou, mas vem cá, não posso curar ninguém. Quem cura é o profeta. Mas ele manda a carta para o rei. Ele era um capitão, ele manda a carta para o rei. O rei fala, não, mas eu não curo ninguém. Aí o profeta vem e fala, olha, fala para ele vir falar comigo, que ele vai ser curado. Ou seja, eu resolvo o problema. Ou seja, ele precisava se humilhar para ir lá falar com o profeta. Mas Naamã não. Naamã ainda estava com o nariz empinado, Naamã ainda estava soberbo. Naamã ainda precisava ter experiências com Deus, ele ainda não tinha. E Naamã falou, vem cá, ele vai e me recebe? Porque Eliseu falou assim, ó, vai lá e mergulha no Rio Jordão. 7 vezes. O que era o Rio Jordão? O Rio Jordão ele cortava todo Israel. O Rio Jordão começava lá na nascente do monte, lá do Hermon. Lá do Hermon, ele começava na nascente do monte Hermon e vinha cortando. Ele era uma corredeira. O Rio Jordão era uma corredeira sobre todo o estado de Israel naquela época. E aqui e ali, o Rio Jordão tinha água meia barrenta. Aqui e ali ele tinha lugares que a água não era muito limpa, realmente. No caso, uma água meia barrenta. Não é? Então, Naamã falou assim, vem cá, mas lá em Damasco tem rios melhores. Né? Tem uns rios menos poluídos, digamos assim. Né? E outra coisa, eu pensei que ele vinha falar uma coisa e tal, olha, mas desse jeito, ou seja, Naamã ainda não tinha baixado a bola. Naamã ainda estava orgulhoso demais para entender o propósito de Deus. Querido, querida, o orgulho não deve impedir o propósito de Deus na sua vida. Precisamos nos humilhar, precisamos entender que Deus tem algo a nos falar. Deus quer curar algo em nossa vida. Deus quer curar algo na minha vida. Deus quer curar algo na sua vida. De repente é uma lepra aí que está acontecendo na sua vida e você ainda não está enxergando. Se humilhe. Se humilhe. O orgulhoso, ele acaba perdendo a bênção. Aquele que se orgulha, aquele que tem o coração cheio de empáfia, aquele que acha que é o dono da verdade, ele perde a bênção. Então, querido, partiu descer o Jordão com humilhação. E a última coisa que eu aprendo aqui com o Naamã, com essa história. Partiu descer o Jordão. O caminho do Jordão significa um caminho de obediência. O orgulhoso não obedece. O orgulhoso não consegue obedecer. O orgulhoso não consegue ouvir e entender o que o outro está dizendo e falar assim, ele tem razão. O orgulhoso não dá o braço a torcer. Naamã, ele não conseguia obedecer porque estava orgulhoso. E quando ele obedeceu, ele foi curado. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Deus, ele quer curar a nossa nação. Quando essa nação se humilhar, Deus vai curar o nosso Brasil. Quando o nosso Brasil se humilhar,
A palavra de Deus lá nos diz, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, a humilhação leva à obediência. A humilhação leva à obediência. Então, queridos, descer o Jordão significa obedecer. Eu vou obedecer porque eu creio e passa pela fé. Perceberam o caminho? O caminho do Jordão é a fé, eu creio, eu vou. É a humilhação, eu me humilho porque eu reconheço que Deus é superior a mim. E eu obedeço porque eu vou ver o resultado dessa cura. Glória a Deus. Naamã foi curado. Ele obedeceu. O servo falou, mas Senhor, olha só, o que custa? Você está aqui. O que custa você obedecer? Vai lá. Ele falou, faz. E às vezes Deus está fazendo a mesma coisa, meu servo, meu querido, minha querida. Obedeça. É só obedecer. Precisamos focar nisso, querido. Descer o Jordão é um passo de fé. Descer o Jordão é um passo de humildade. Descer o Jordão é um passo de obediência. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não importa o tamanho dessa lepra. Não importa o que essa lepra está causando na sua vida. Eu não sei. Deus sabe. Mas Deus é poderoso para curá-la. Desça o Jordão. Partiu, desceu o Jordão. Desça o Jordão, que com certeza você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Beijo para você. Até a próxima. Tamo junto. Vai passar.